Flávia Oliveira rasga o verbo expondo que nenhum dos colegas dela teve coragem de falar, e destrói a narrativa do Lula encastelado criada pela própria Globo. Espia. E o Lula está isolado. Todo mundo lembra isso. A gente ouve muito em Brasília, que não é nenhuma novidade em Brasília. Em qualquer almoço que você vai, qualquer entrevista, você ouve muito isso. O Lula está isolado. O Lula, por exemplo, fica na Granja do Torto, sozinho, ele e a Janja. Nos outros governos, com a dona Marisa, por exemplo, iam lá os ministros, os comandantes militares, aí tinha gente do PT, todo mundo conversava, bate um papinho, acerta aqui um projeto e tal. Hoje não tem mais isso, nem a família do Lula a gente consegue ver em Brasília. Marcelo, eu queria adicionar um elemento que não foi citado, que é a questão da saúde, né? O presidente Lula teve um problema muito grave de saúde e acho que isso está sendo desprezado nessas análises, porque ele praticamente ficou de outubro até o início de janeiro, até a virada do ano, dedicado e com problemas de saúde, incluindo internações, e impedido de viajar e até de receber essas figuras que participam ou costumavam participar da agenda e do debate político com ele. Eu acho que esse fator da saúde, a partir do tombo, das internações, ele não é desprezível e ele está sendo pouco considerado. Dito isso, é verdade que o governo enfrentou e enfrenta ainda uma espécie do que a gente pode chamar de tempestade perfeita do ponto de vista da gestão, da gestão política e da gestão econômica. O dólar que atingiu nível recorde no ano passado, essa inflação dos alimentos que faz tempo tem uma correlação com popularidade do presidente da República, bons indicadores macroeconômicos, por exemplo, o PIB, mas que em razão dessa perda de poder aquisitivo decorrente do aumento da comida, do encarecimento da comida, não é tão perceptível ou não satisfaz os brasileiros, os eleitores. Além disso, uma tensão entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal relacionada às emendas que interessa ao governo, mas que também desgasta o governo. Na medida em que se tenha mais comprovação de transparência, de uma gestão mais ou de uma decisão mais compartilhada, como quer o ministro Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal, nesses nacos do orçamento que são hoje controlados pelo Congresso, também a força política do governo se altera. Esse é um desfecho importante. Popularidade é outro elemento que conta. Quero adicionar mais um elemento a partir da eleição de Donald Trump, que também, em alguma medida, empoderou, né, o campo, principalmente da extrema-direita, incluindo governadores de estado, e que agora abre ali uma janela de possibilidade com a disputa, chamada disputa de narrativas em relação, por exemplo, à defesa do Brasil, do patriotismo, no que diz respeito às tarifas que estão sendo impostas ou serão impostas por Donald Trump. Isso não significa que não tenha havido erros. A questão do PIX foi um erro imenso do governo que desgastou muito e drenou, inclusive, apoio dentro da própria base. Mas me parece que há 20 meses da eleição, e embora haja muita expectativa em relação a essa eleição, ainda tem jogo. Não me parece que Lula jogou a toalha. E uma prova disso são as decisões políticas relacionadas a petróleo. A gente vai entender se isso dá mais capital político ou tira do governo como um todo, o roteiro de viagens e de entrevistas e além da reforma ministerial, a troca na SECOM, né, por Sidone Palmeira, que tem tentado imprimir um novo ritmo à comunicação do governo. Os próximos meses serão decisivos. Preciso lembrar que o dólar caiu e a previsão recorde de safra pode dar um alívio também nesse tema da inflação. São muitas maçãs nesse cesto, Marcelo, e a gente vai ver o que efetivamente vai dar para morder ou vai ter que ser descartado.